Olá, sou o professor Luiz e hoje nós vamos falar sobre custo baseado em atividade, o conhecido custo ABC. Vocês já estudaram isso lá na contabilidade de custo e agora a gente vai dar uma outra abordagem, uma forma mais gerencial para a tomada de decisões. Essa aula é para a disciplina de análise e apuração de custos e a gente está usando aqui o capítulo 24 do livro do Eliseu Martins. E a gente vai incrementar um pouquinho mais de conhecimentos relacionados ao custo baseado em atividade. Deixa eu tirar aqui o vídeo. Bom, então vamos lá. O que nós vamos ver nessa aula de hoje? A gente vai conhecer um pouco mais o custeio ABC, baseado em atividade, porém de uma forma mais ampla, onde a gente vai atribuir despesas ao custo do produto. Tá? Lá na contabilidade de custo, a gente vê custo ABC direcionado a empresas de serviço, e aqui a gente vai direcionar a empresas de indústria e focado na margem de contribuição. A gente vai relacionar o método de custeio com o processo de reengenharia. A reengenharia foi um movimento que aconteceu na década de 80, que praticamente é uma mudança dos processos, e o custo ABC ele é muito utilizado justamente para isso daí. A gente vai entender as limitações desse sistema de custeio, como todos os outros têm, e a gente vai entender algumas características de gestão de estratégia de custo. Bom, então vamos lá. Quando estudaram contabilidade de custo, em custo baseado em atividade, ali era limitada apenas às atividades num contexto de cada departamento, de uma visão de custeio de produto. A gente chama aquilo dali na primeira versão do curso ABC, na primeira geração do curso ABC. Agora a gente está na segunda geração. Naquele tempo, quando eu estudava contabilidade de custo, o curso ABC, o custeio do produto para fim de avaliação de estoque, a gente fazia apenas por questões fiscais, por questões legais, por questões de legislação. Então, a gente tinha que apurar o estoque, e na apuração do estoque a gente utilizava várias formas de custeio, e uma delas era essa aí. E aí começou, então, o curso ABC começou a ser utilizado, começou a ser ampliado, começou a melhorar, e ele passou, então, a ser uma ferramenta de gestão de custo. A gente vai trabalhar agora nessa aula numa forma de analisar, numa abordagem diferente, numa abordagem mais profissional. Então vamos lá, o que seria então esse curso ABC? Nessa segunda abordagem, ela foi feita para formar e possibilitar uma forma de você fazer análise de custo com duas visões, uma na visão econômica e outra no melhoramento do processo. Essa visão econômica, chamada de visão vertical, e depois adiante eu vou dizer o que é vertical, o que é horizontal, você apropriava os custos ao objeto de custo através das atividades que eram realizadas dentro de cada departamento. Então, você pegava o departamento, por isso que ela é vertical, em forma de organograma, e também na visão do aperfeiçoamento de processo. Aí, no aperfeiçoamento de processo, ela é horizontal. É como se os processos passassem de uma atividade, de um departamento para outro, uma forma de uma linha na horizontal. A visão vertical, então, ela fornece dados dentro do departamento. Então, é aquela primeira versão. Nessa segunda agora, na horizontal, a gente vai entender ela uma forma de processo formado por uma sequência de atividades que estão interligadas umas às outras dentro desses departamentos. Eu vou explicar mais adiante melhor isso daí. Então, essa visão permite que a gente possa analisar, custear, aperfeiçoar esses processos, implantar melhoria, implantar performance, desempenhos, tudo isso daí a gente pode fazer com a aplicação do curso ABC. Os custos tradicionais, eles refletem dentro de uma estrutura organizacional da empresa para cada estrutura. Então, eu tenho lá, chamado plano de conta, eu tenho lá o setor tal, tem os seus gastos, o setor financeiro tem os seus gastos, o setor de logística tem os seus gastos, e isso é vertical. Da forma horizontal, eu vou pegar um processo que ele pode começar dentro de um departamento e passar para outro departamento. Então, nessa forma de ver horizontal, você vai analisar ela em forma de processo, tá? Ela passa de um departamento para outro, que eu vou dar um exemplo para a gente entender isso melhor.
Quando você tem como objetivo calcular o custo de um processo, é preciso você decidir se você vai colocar ali os custos das atividades que compõem o processo, os itens dos custos diretamente alocados a ele, ou não. Por exemplo, algumas coisas estão relacionadas ao material direto, sucata, refúgio, comissão. Você decide se você coloca dentro dele ali. Para que a gente possa entender melhor, normalmente uma empresa ela é dividida em departamentos. Então, tem lá departamento, gerência, seja o que for, a gente chama de departamentalização. Cada setor é em forma de coluna, em forma vertical. Então, eu tenho lá setor financeiro, setor de tesouraria, setor de contas a pagar, contas a receber, isso tudo é vertical. Porém, tem processos que ele vai de um setor para outro, do financeiro vai lá para o marketing, ou do marketing para o financeiro, para o comercial. Esses processos é o que a gente vai utilizar da forma horizontal. Então, um exemplo aqui, você realiza um pagamento de fornecedor, só que essa atividade para você pagar o fornecedor, ela é composta por outras atividades. Então, se eu vou pagar o fornecedor, eu tenho, então, uma compra em cima daquilo dali. Então, a área de compra, ela fez essa compra. Quando ela fez essa compra, ela produz um documento. Quando essa compra chega, a nota fiscal vai para o departamento financeiro coloca na sua programação, e quando coloca na sua programação, autoriza o pagamento. Então, ela abrange dois setores nesse caso aqui. Então, o processo completo vai desde, eu ainda vou mais longe ainda, o processo completo seria lá da demanda, ou da demanda de produção, ou da demanda de consumo, vai para o departamento de compra vai fazer suas cotações. Quando ela fecha o negócio, ela manda para o departamento financeiro vai alocar o recurso para pagar, e depois o departamento de logística ou de almoxarifado, ele vai ter que se preparar para receber esse material, depois vai para a armazenagem. Então, é um processo mais amplo e ele entra dentro de um departamento e outro, tá? Bom, se você quiser conhecer, então, o custo total de um processo, pagar fornecedores, você precisa, então, primeiro somar de forma horizontal todos os custos incorridos naqueles departamentos que fazem parte do processo pagar fornecedor. Então, você vai somar todos esses custos envolvidos para saber quanto custa pagar um fornecedor. Aí é que é a questão da diferença da contabilidade de custo ABC. Eu analiso os custos do processo. Então, quanto custa pagar um fornecedor? Por isso que ele é utilizado na reengenharia, porque dentro da empresa, vários processos, aqueles processos que não são mais, que não agrega valor à produção, ao processo por inteiro, esses processos, ou mini processos, são eliminados. Por isso que dentro do custo ABC eu não faço o custeio daquele produto ou outro de forma como a gente já aprendeu. A gente analisa o processo e depois distribui o processo, o custo desses processos, dentro de cada departamento. Vamos lá. A gente tem aqui um exemplo, para entender melhor. Eu tenho aqui os processos, no sentido vertical, e no sentido horizontal eu tenho os departamentos. Então, eu tenho aqui emitir pedido sai do departamento de compra. Autorizar o pedido, sai do departamento de compra. Efetuar o pedido, vai lá no departamento financeiro. Mas quem tem que autorizar o crédito é o departamento de crédito. Quem tem que autorizar o crédito é o departamento de crédito. Quem tem que receber o pedido é o departamento de vendas. Quem tem que autorizar vendas é o departamento de vendas. Então, repare que esse fluxo aqui de processo que estão relacionados aqui na vertical, ele vai passar por 1, 2, 3, 4 setores, 4 departamentos que está aqui na horizontal. Então, quanto é que custa o processo de pagar fornecedores? Eu tenho que medir cada pedacinho desse aí e calcular tudo isso daí. Então, nessa visão, o que a gente entende? Que o departamento de análise de crédito, ele tem uma única atividade. Qual é a atividade que ele tem? Autorizar crédito, somente essa. Então, eu começo a ter uma visão aqui mais ampla de cada departamento, quais os processos inerentes a ele e o que realmente eles fazem.
Por isso que quando a gente aplica o curso ABC, a gente pode tomar decisões de eliminar parte de departamento ou reduzir parte de departamento, porque a gente vê que aquele processo não agrega valor. Ou aquele processo pode ser incorporado a outros processos de outros departamentos. Então, aqui, ó, eu posso perguntar, o que o departamento de compra faz? Ele emite pedido, autoriza pagamento. Só. E o que claro que aqui está numa forma simples, né? O que o departamento de análise de crédito faz? Ele autoriza crédito. E o departamento de venda? O departamento de venda recebe o pedido, autoriza a venda, efetua a venda e comunica ao departamento financeiro. Então, perceba que a gente está analisando a atividade. E o departamento financeiro, o que ele faz? Faz o pagamento e efetua o recebimento, quando tem que receber de algum cliente. Então, cada departamento desse aí, ele tem uma determinada atividade e essas atividades vai dentro de um fluxo. Então, um solicita, um manda para o outro autoriza, o outro libera, o outro volta. São todos clientes internos e a gente entende aí que o processo das atividades vão se estendendo de forma horizontal. Então, o processo de pagar fornecedor é formado pelo que se faz nas compras e no setor financeiro. Já o departamento de venda, ele tem 4 atividades, como nós falamos lá. Então, cada departamento tem uma quantidade de atividades. O custo baseado em atividade é calcular quanto é que custa cada atividade dessa. E aí a gente tem uma noção dentro da empresa qual é o custo de cada atividade. É uma coisa bem legal mesmo. É uma coisa um tanto quanto difícil de aplicar, mas ela nos fornece uma quantidade enorme de informação. Quando chegou a reengenharia no Brasil, na década de 80, a reengenharia é você melhorar os seus processos e adequar esses processos. A reengenharia com o custo ABC foi o casamento perfeito. Porque como eu precisava alinhar os meus processos e muitas empresas mandaram muita gente embora na década de 80 por causa da reengenharia, eles vão se encaixar, porque no curso ABC, na sua aplicação, eu consigo entender quanto custa cada processo e qual a importância de cada processo. E quais são os insumos para cada processo desse? O que eu posso melhorar de pessoal, de insumo? Então, o curso ABC dá uma visão bem legal de cada processo e junto com a reengenharia, eu posso melhorar, modificar esses processos aí. É necessário, porém, que essas empresas tenham disposição e motivação para promover essas mudanças, tá? Uma empresa que esteja envolvida num processo de engenharia, ela pode, por exemplo, conhecer os custos das suas atividades e, em cima desses custos, tomar determinadas decisões. Então, o curso ABC é o instrumento melhor para se fazer isso daí. Bom, o curso ABC e análise de valor. O curso ABC ele pode ser complementado por outras atividades e processos. A gente tem que analisar isso daí sempre sobre a ótica do cliente, seja ele interno ou externo. É aquele que vai receber aquele serviço. Por isso que é um processo. Você faz um fluxograma de processo. Então, o cliente interno, o que ele vai receber daquilo dali? Então, dessa forma, o curso ABC, ele propõe que os custos sejam reportados por cada atividade, classificando ele por atividade que vão adicionar valor ao cliente, interno ou externo. Então, na época da engenharia, aquele processo que não adicionava valor para o próximo cliente dentro do fluxograma de processo, aquele processo era eliminado. E com isso, eliminava custo. Então, atividades que não adicionam valor, ela tem que ser eliminada, tá? Porém, esse julgamento é um tanto quanto subjetivo. Será que eu tenho que eliminar todas elas? Será que eu tenho que, se ela não traz benefício para o processo da etapa seguinte, eu vou eliminar? Então, vamos pegar aí alguns exemplos. Inspecionar produto. Então, o produto chegou, colocou ali, o pessoal da qualidade vai lá, vai inspecionar o produto. Ele não agregou nada no processo do produto. Por ele não agregar nada, será que eu tenho que eliminar as pessoas do programa, do serviço de qualidade? Conferir carga, conferir armazenagem, não agrega nada ao produto. O cliente final dentro da cadeia de processo, ele não vai agregar nada para ele se o produto foi guardado no almoxarifado, foi guardado em outro local, para ele nada. Então, armazenar, movimentar material, nada disso
O que eu quero saber é que o produto chegue para mim com a qualidade. Mas se ele ficou guardado num lugar ou no outro, não agrega muita coisa. Mas será que eu tenho que eliminar, então, essas pessoas? Você tem que ser bom senso nessas questões aí, não é pensar de uma forma generalizada. Bom, então o que é, então, o ABC dentro desse fluxo de atividade? O curso ABC, ele vai ter o seu apoio no planejamento, execução e a forma de você medir esses custos. Nunca esqueça isso, de cada atividade. Para você entender o que essas atividades vão agregar e quais aquelas que não estão agregando. Você utiliza o curso ABC para várias coisas. Então, tem algumas sugestões aqui. Mix de produto. Então, eu quero mudar o meu mix de produto, eu vou lá e aplico o ABC para saber qual a decisão que eu vou tomar. Alteração na formação do preço de venda. Então, o custo ABC, junto com aquilo, todas as outras coisas que eu já falei em aulas anteriores, economia, logística, engenharia, marketing, o custo ABC também vai ajudar nisso daí. Mudar processo, principalmente. Se eu ver que um processo não está agregando e ele tem que ser melhorado, já que eu estou estudando ele em pedacinhos, eu posso mudar um processo para otimizar isso daí. Redesenhar produto. Na hora que eu estudo o processo, eu posso, num determinado produto, e aí o pessoal dentro da empresa chamada P&D, Projeto de Desenvolvimento, eu posso mudar esse desenho do produto, porque se eu melhorar o processo aqui, o resultado vai ser esse, vai mudar o produto. Às vezes, nem sempre pode melhorar o produto, mas pode redesenhar isso daí. Se a gente pegar aí Chocolates Garoto, que fez redesenho dos seus processos de produto, o resultado foi alarmante. O Chocolate Garoto é horrível, é péssimo. Então, não quer dizer que sempre vai ser feito para melhorar o produto. Pode ser feito também para piorar, como o Chocolate Garoto fez. Eliminar a redução de custo de atividade que não agrega valor. Então, na hora que eu vou estudar as atividades, aquilo que não agrega valor, eu vou lá e elimino. Tá? Eliminar desperdício. Então, se eu estou fazendo alguma coisa e aquilo ali traz desperdício dentro do processo, mas para que eu estou fazendo isso se traz desperdício? Eu elimino aquele pedaço do processo ali. Elaboração de orçamento. Então, eu vou elaborar o orçamento. Utilizo também esses cálculos de processo. Então, repare que o curso ABC serve para um monte de coisa. É uma ferramenta que, infelizmente, nem todas as empresas utilizam essa ferramenta. E quem sabe conhece isso, se dá muito bem lá fora, na área de consultoria. Então, é uma dica aí para quem quer se aprofundar. Definição do escopo do projeto ABC. Então, o projeto, para você implantar o curso ABC, ele vai te dar uma quantidade enorme de informação para tomada de decisão. Quando você vai implantar ele numa empresa, é necessário você fazer um escopo do projeto. E o que tem que ter nesse escopo do projeto? Custeio do produto, qual é a linha de fabricação, qual é a família daquele produto. Eu vou incluir ou não gastos com venda de administração? Sim ou não? Eu tenho que colocar o custo dos processos, o custo do canal de distribuição, já que canal de distribuição faz parte do processo, o custo de cada cliente, do mercado, segmentação, envolve economia. Eu tenho que analisar, claro, a lucratividade baseada nos custos comparado ao mercado externo, dentro do custo de oportunidade. Eu tenho que utilizar também os custos históricos, com aqueles custos das coisas que já aconteceram. Será também um sistema de acumulação, análise de custo. Então, ele sozinho não pode dar todas as informações, mas ele pode utilizar outros e agregar a outros processos a tomada de decisão. Se o sistema será recorrente ou periódico, então muitas empresas aplicam o ABC de uma forma periódica, somente numa parte do ano, somente numa parte do período. Não é um sistema que é aplicado o tempo todo, na maioria das vezes. Se o sistema vai alocar os produtos só aos custos primários de atividade ou aos custos total, incluindo transferência de atividade de um setor para outro, que a gente vai ver agora mesmo. Então, tá. Então, o conceito mais amplo do custo baseado em atividade engloba todas essas coisas. Lá na contabilidade de custos, vocês aprenderam a calcular distribuindo os processos. Vamos imaginar que a empresa tem que tomar duas decisões, que incluiria no custo do produto as atividades da área de venda e administração, ou que custearia também os principais processos de dentro da empresa. Então,
Observe que a inclusão da despesa nos custos do produto faz apenas um campo gerencial. E isso daí eu preciso utilizar a velha história do rateio. E aí entra naquela dificuldade. Qual é o rateio que eu vou usar? E aí isso também não se encaixa na legislação, que é a contabilidade fiscal. Então, esse procedimento é muito mais comum em empresas, como está falando no livro, de empresas alemãs. Agora, aqui no Brasil, eu não posso utilizar isso daí, o custo ABC, como base de custos para o fisco, de avaliar custo para verificar base de lucro para o governo apurar para que a empresa apure os seus impostos para pagar o governo. Eu não posso utilizar, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui de 3 produtos para que a gente possa entender um pouco melhor na prática como é que funciona. A primeira parte de tudo é você levantar cada atividade das áreas que você vai compor o custo. Então, nesse caso aqui do exemplo, ele está verificando a área de administração e venda. Quais são essas atividades? Aqui tem uma forma simplificada, porque é didática, é pedagógica, mas dentro de uma empresa vai muito mais do que essa quantidade aqui, óbvio, de atividades. Então, eu tenho aqui levantamento das atividades da área. Na administração, eu tenho efetuar registro fiscal, pagar fornecedor e receber fatura. E na área de vendas, eu tenho visitar cliente e emitir pedido. Claro que tem muito mais do que isso, mas só para a gente entender. Bom, depois que você fez isso, separou as áreas e se relacionou aqui cada atividade. Por isso que é essa dificuldade. Você tem que ir lá e ver qual atividade que essa empresa faz e ir anotando. Agora você precisa fazer os direcionadores para cada um, para que você possa abrir esses valores aí de gastos. Então, essa abertura desses valores de gasto vai fazer com que você entenda melhor cada centavo para onde que está indo. E isso você tem que ter um plano de conta muito bem estruturado dentro da contabilidade, para que lá no plano de conta você faça os lançamentos para que possa destrinchar, para que possa abrir melhor, para que você possa verificar. Pode acontecer e vai acontecer alguma decisão que você precisa de tomar com relação a rateio. Não tem jeito. Então, tem determinadas coisas, só que o rateio aí é dentro daquele processo. Então, a probabilidade de você errar o rateio é menor. Tá? Então, vamos pegar aqui. Eu peguei a área, administração e vendas, dividi aqui as atividades. Dessas divisões de atividades, eu cheguei à conclusão desses custos aqui. Aqui nesse capítulo, ele já dá os custos, porque esses custos foram calculados lá na contabilidade de custo. Mas no nosso caso aqui, que é apenas uma análise, apuração, a gente precisa entender o seguinte, que para eu efetuar registros fiscais, me custa R$7.000, tá? Para eu efetuar a emissão de um pedido, me custou no mês R$13.000. Então, emitir pedido, ele tem um custo. Se eu quiser saber o custo unitário, eu vou pegar e vou dividir pela quantidade de pedidos realizados naquele mês. Algumas coisas não estão lançadas aqui, como comissão, por exemplo. Porque a comissão é direcionada lá no custo direto ao produto, por isso que ela não é lançada aqui. Aqui nós lançamos os custos das atividades dentro dessas duas áreas, tá? E aí, depois que a gente fez isso aqui, a gente tem que colocar os direcionadores. Como é que você vai medir? Então, efetuar registros fiscais. Como é que eu meço isso? Número de registro. Pagar fornecedor. Como que eu faço isso? No exemplo aqui, número de cheque emitido. Então, se a empresa paga fornecedor só com cheque, número de cheque emitido. Ou número de transferência feita no banco. Você tem que ter um direcionador. Você tem que ter um critério para você calcular a unidade. Receber fatura, qual é o direcionador? Número de faturas recebidas. Então, eu posso pegar aqui, ó, receber fatura, deu 33 mil. Quantas faturas que eu recebi? Foi 33 mil, só para facilitar a conta. Então, quanto custa cada recebimento de fatura? R$1. Então, eu tenho condições de fazer isso no custo baseado em atividade e saber que, para receber fatura, o custo é tanto. Então, quantas faturas eu recebo no mês, eu tenho esse custo, eu posso trabalhar e melhorar esse processo ou otimizar esse processo.
Então, emitir pedido. Como é que eu meço emitir pedido? Número de pedidos. Então, se eu tirei 40 pedidos no mês, quanto é que custou aquela emissão de pedido? Custou tantos R$ 1.000, dividido por 40 pedidos no mês, eu vou ter aí, então, a quantidade, o custo unitário de cada pedido. Bom, feito isso, a gente já destrinchou aqui por atividade, e da atividade nós direcionamos para os direcionadores, e agora a gente pega aqueles custos, esses custos aqui, ó, e a gente começa a distribuir. Nesse caso aqui desse exemplo, ele tem 3 produtos, camiseta, vestido e calça. Como é que foi feita essa distribuição aqui? Foi explicado no capítulo 8 desse livro, ele vai distribuindo. Então, ele calculou o custo daquela atividade, quantas camisas passaram por ali, quantos vestidos, quantas calças, e multiplicou pela quantidade, e ele achou aqui 600 para a camiseta, 700 para o vestido. Ele tem o custo total do número de registros de entrada e saída, que são quem? Os direcionadores. Então, eu sei que entrada e saída tem, para a camiseta tem esse custo aqui, para o vestido tem esse custo aqui, e para a calça tem esse custo aqui. Então, toda essa relação de atividades, eu tenho aqui 2.600 para a camiseta, 17 para as calças, não, para o vestido, e 5.000 para as calças. E eu tenho também, depois disso, efetuar pagamento de registro, pagar fornecedor, receber fatura, visitar cliente. Eu tenho aqui quanto custa para cada produto desse. Por isso que o custo ele é baseado em atividade. Ele é um pouco mais difícil de fazer, mas ele te dá esmiuçado com detalhe quanto é realmente que você vai... quanto custa quanto custa cada direcionador desse para cada item produzido. E aqui eu tenho um quadro, resumo. Os custos diretos da camiseta, daquelas atividades lá. Quais são os custos diretos? Deu isso daqui. Quais são os custos das atividades? Deu isso daqui. O custo total é 8, o preço de venda é 10. Opa, chegando de novo aí a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? O preço de venda dividido pelo custo direto. E aí eu tenho aqui o meu lucro de 1,97. Qual é a margem de contribuição? Eu pego isso e divido por isso. Eu tenho aqui 19,7. Aqui nos vestidos deu negativo. Então eu estou tendo uma lucratividade negativa. E aqui nas calças deu 13,2. Eu consigo dessa maneira entender que a camiseta traz um percentual de lucratividade maior. No livro, o capítulo 8, que fala sobre o sistema de custeio, ele mostra lá que a calça traz uma rentabilidade maior que a camiseta. Dessa forma, feito na vertical, a gente vê que a camiseta tem uma rentabilidade maior que a calça. Aí a gente vê no gráfico aqui, ó. Ele faz a comparação aqui, camiseta, vestido e calça, com o custo ABC, através de departamentalização, que é a parte vertical. Ele faz aqui com departamentalização, sem departamentalização, e agora o custo ABC na visão horizontal. Então, repare que esse produto aqui, ó, ficou muito mais negativo. Ó. Antes, a camiseta era maior que a calça, e agora a calça é maior que a camiseta. Ó, esse daqui é a camiseta, esse aqui é a calça. Antes a calça era maior, agora a camiseta é maior. Então, você tem que tomar cuidado com essas coisas também, dentro dessa análise. Bom, como é que a gente vai fazer, então, agora? Onde é que entra, então, aí nossa margem? Com isso que nós falamos, a gente vai montar aqui o nosso DRE. Então, tem lá o preço de venda, que é a unidade vezes o preço de venda unitário. Quais os custos diretos? Então, eu tenho o custo direto de cada produto. Eu vou distribuir aqui o custo direto. No caso aqui, para camiseta, para vestido e para calça. Eu sei exatamente, dentro do processo, quanto que aquilo me custou para cada item desse daqui. Então, o custo direto, 67 mil, 24 mil. Repare que a camiseta ela tem um custo considerável, 3 vezes mais que o vestido. Considerável para você fazer esse custo de apropriação. E aí eu tenho o custo baseado na atividade. Está aqui. O DRE, então, para esse tipo de cálculo de custeio,
o DRE tem uma estrutura diferente daquele DRE que a gente já aprendeu em aulas anteriores. Aí eu tenho o custo baseado em atividade. Depois eu tenho a distribuição das atividades. Comprar material, movimentar, programar, controlar, cortar, costurar. Eu sei, por exemplo, para cortar a camiseta, quanto que custou. Só para cortar a camiseta. Dentro do processo, cortar a camiseta custou quanto? Com esse sistema de custeio, eu tenho condições de compreender isso daí. Eu tenho condições de entender isso daí. Repare que essa demonstração aqui, esse DRE, não contém a separação daquilo que a gente já viu. Dentro do DRE anterior, a gente vinha lá, depois de lucro bruto, as despesas de venda, despesa financeira, despesa com marketing. Aqui não tem isso daqui. Aqui o que nós temos é por atividade, tá? Por atividade. Bom, a grande vantagem do curso ABC, com relação aos outros sistemas que nós já estudamos, é que ele permite fazer uma análise que não se restringe ao custo do produto, nem somente à sua lucratividade. Ele mostra para a gente quanto é que custa cada atividade dentro do processo. Ele permite que os processos que ocorrem dentro da empresa sejam custeados. Você pode dizer quanto custa carimbar uma folha. Esse talvez seja o seu maior mérito. Esse é onde as empresas utilizam para justamente custear esses processos. Então, em muitas empresas que utilizam o ABC, ele nem sempre é utilizado como uma forma de contabilidade de custos somente. Ele é utilizado para ajudar em tomada de decisões. Utiliza outros processos de custeio e esse para tomar decisão. E, às vezes, inclusive, para alimentar parte de custo dos outros processos para evitar o rateio, por exemplo. Então, pegando um exemplo aqui, o processo de compra, como é que ele vai ter? Ele vai estar dentro do desenvolver fornecedores, comprar matéria-prima e pagar fornecedores. Então, o processo de compra ele abrange, nesse exemplo aqui, 3 sequências. Claro que dentro de uma empresa é maior do que isso, mas aqui ele abrange 3 sequências. Então, aqui está o exemplo. Ó. Esse exemplo também foi calculado lá no capítulo 8. O custo de um processo de compra, ele vai desenvolver o fornecedor que está dentro do setor de compra, comprar materiais que está dentro do setor de compra e pagar fornecedor que está dentro da administração geral. Então, o processo de compra vai abranger, então, 2 departamentos. E vai abranger aqui 3 atividades, sendo que 2 está dentro de compra e uma do geral. E aí eu posso saber, o processo de compra custa para o setor de compra 28 mil. Para a administração geral, custa 10 mil. O total é 38 mil. Sabendo que para desenvolver fornecedor me custa 10. E assim por diante. Eu posso fazer essa leitura dentro desse quadro aí. E o custeio variável dentro do ABC? Aqui não tem o quadro. O custeio variável dentro do ABC é que dentro do custeio variável você tem que fazer rateio. E aí, ratear, nós vamos ter problema, tá? No curso ABC, na hora que você vai rastrear os cursos por aqueles direcionadores que eu falei, você faz uma reflexão bem próxima daquilo que é a verdade. Porque você vai em loco, estuda cada atividade, estuda cada direcionador, e isso você pode ir lá, coletar dados e utilizar a estatística através de análise de regressão, e com isso você tem uma coisa melhor e mais bem apurada. E a cada período que você vai alimentando, você pode melhorar essa regressão. O curso ABC ele é bom para identificar o custo da atividade, o custo do processo, e te dá uma condição de você ter uma visão mais ampla, principalmente naquilo que nós começamos a estudar, custo-benefício. Tá? O curso ABC também permite fazer levantamento de quanto se gasta em cada determinada atividade. Eu posso relacionar lá numa atividade quanto é que gasta. Eu já trabalhei em hospital e eu era analista de custo e lá a gente utilizava o curso ABC e eu tinha condições de saber para cada tipo de operação que o hospital fazia, quais eram os itens de insumo necessários para aquela atividade. Então, quando o hospital fazia o seu orçamento, que era eu que fazia, quantas operações a gente vai ter esperado esse mês para a operação de varize? Como eu sabia numa operação quais os materiais relacionados e quais os custos inerentes àquela atividade,
a gente podia, com isso, comparar com o plano de saúde, se aquilo que o plano de saúde paga, dá para cobrir esses gastos. Então, ele vai ajudar dessa forma aí. Bom, o que a gente tem que lembrar também? Mesmo que você aplique o sistema ABC, você vai ter que utilizar outros sistemas de custeio, tá? O sistema ABC, ele ajuda a apuração desses outros sistemas de custeio. Você pode fazer isso por um tempo determinado, ou você pode fazer isso por um determinado produto especificamente, e você pode fazer para tomar decisões, para facilitar as tomadas de decisões. Professor, mas eu estou esperando a margem de contribuição. Então, é aí que entra a margem de contribuição. Na hora que eu vou montar o DRE nesse caso, eu tenho aqui receita e os custos e despesas variáveis. Com esses custos e despesas variáveis, a gente já aprendeu isso daí, eu acho a margem de contribuição. Então, tudo aquilo que é variável produto, eu vou lá, vou pegar a receita, diminuir e calcular a margem de contribuição. Daqui para baixo, essa margem de contribuição, ela vai ajudar a pagar as atividades. Então, ela vai pagar a atividade de receber material, de requisitar material, de inspecionar material. Entra novamente aí o custo, a margem de contribuição, evitando eu ter que ratear esses custos para cada produto. E aí o DRE vai ficar desse jeito aqui. A diferença desse DRE é que aqui, em vez de estar relacionado os departamentos, então eu vou colocar, em vez de eu colocar aqui custos, despesa administrativa, custo, despesa financeira, custo com logística, eu coloco os custos das atividades, receber material, requisitar material, eu coloco cada atividade. E com isso eu tenho aqui, então, o resultado, tá? Para cada produto, eu tenho aqui o resultado individual, qual o percentual, qual é a lucratividade que esse produto está me dando e o total, quanto que vai ser da empresa toda. É importante que a empresa tenha um sistema flexível, suficiente para que ela possa pegar todas as informações necessárias, juntar tudo isso e facilitar para tomar a decisão. Então, ela pode utilizar aí a margem de contribuição de cada produto, que é lá no custeio variável, a gente já aprendeu várias vezes. Ela pode utilizar aí o sistema de absorção, pode utilizar o sistema ABC e pode utilizar outros sistemas, mas o curso ABC vai ajudar, vai agregar para tomar a decisão. Bom, outras considerações no curso ABC. Ele é aplicado não somente em empresas de atividade de serviço, mas também em atividade de empresas de produção, tá? E de comércio também. É possível você utilizar ABC em vários tipos de empresa. O ABC, ele ajusta muito bem as indústrias porque ele te leva um sistema de manufatura celular. Ele separa todo o processo em forma de célula e dentro da célula ele coloca aqueles indicadores e vai lá e vai para fazer os cálculos de custo de cada processo daquele. Ele ajuda também a verificar com relação à definição de volume de direcionadores. Então, eu posso ter muito direcionador, pouco direcionador, eu posso estudar isso melhor, e com isso, quanto mais direcionadores, eu posso esmiuçar mais todo o meu processo. Tá? Daqui para baixo, aqui, gestão estratégica de custo, ele vai só dar uma visão de gestão estratégica de custo, que foi estudado lá, e a gente vai finalizar a nossa matéria falando a partir de agora, gente, muitas coisas que nós vamos falar é bastante teórica, que é só para relembrar conceitos de contabilidade de custo e incrementar uma melhor análise disso daí. Então, a gente termina aqui com essa melhoria do conhecimento de contabilidade de custo com custo baseado em atividade, para vocês entenderem qual é a sua importância e aonde que ele é usado. Ok? Então, anotem as dúvidas e na live de hoje da nossa aula, eu vou explicar para vocês as dúvidas que vocês, por acaso, tiverem e a gente complementa a nossa matéria, o nosso assunto, na live de hoje à noite. Então, aguardo vocês lá.